Boa tarde, teleinternautas do meu Brasil e do mundo que estiver nos assistindo. O programa Missão Educar tem mais um programa hoje. E nesse programa nós vamos estar falando de um assunto que aparentemente fala assim, pô, o que tem que ver isso com a educação? Tudo a ver. O professor também procura emprego, né? Então nós estamos aqui com uma grande responsabilidade. Nós vamos conversar com a Ieda Neres de Souza, e ela que é professora universitária, vai falar com a gente sobre consultoria em emprego, empregabilidade, empreendedorismo, e como que é essa história do primeiro emprego. Lembrando a todos que o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 16 horas. Por enquanto, até as coisas se estabelecerem, nós voltaremos para as 17h15. Mas eu quero dar as boas-vindas para a professora Ieda. Ieda, eu começo já fazendo uma colocação diretamente para você, para a gente já começar a dialogar sobre esse assunto. Existem milhões de pessoas desempregadas, mas o que se ouve falar é que sobram vagas de emprego que não conseguem ser preenchidas. Isso é verdade? E se é verdade, por qual motivo isso acontece? Está faltando preparação de mão de obra? Ou o que está acontecendo no mercado? Que continua igual na época que eu trabalhava na área de recursos humanos, o pessoal falava a mesma coisa, então não mudou nada nesse sentido? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Missão Educar. Olha, agradeço o convite por estar aqui, viu? Espero colaborar aí com o público, né? Bom, realmente sobram muitas vagas, né? Eu tive a oportunidade de ter uma empresa de seleção durante muitos anos, então, selecionava para várias empresas, no Brasil inteiro, inclusive, né? Então, eu posso afirmar que realmente sobram muitas vagas, porque realmente falta a qualificação, porém, mas não é só isso. O problema é que quando as pessoas vão se divulgar para o mercado de trabalho, elas estão com um formato de currículo muito obsoleto. Então, o currículo, a pessoa não sabe como ela se apresenta no mercado, ela exatamente não sabe, às vezes não tem qualificação, mas ela não sabe se apresentar para o mercado. Então, esse é o grande problema. Há um desencontro entre aqui, o selecionador e o candidato. Então, Uhum. isso que. Agora, Ieda, você não acha também que está, independente desse problema da preparação do currículo, as nossas universidades, será que elas conversam adequadamente com as escolas? Não existe um hiato muito grande entre a empresa e as universidades, a empresa e as escolas? Será que elas estão comunicando adequadamente? Será que a universidade está oferecendo para a comunidade os cursos que aquela comunidade precisa? Ou elas vão lançando isso à torta e direita e de repente dá essa defasagem toda? As pessoas não estão preparadas, estão procurando pessoas que não têm nada a ver com o mercado. Bom, olha, eu estou na FATEC, né? Eu sou professora da FATEC já há 16 anos. Mas eu também tive a oportunidade de estar em outras, né? Em outras instituições de ensino superior aqui de São Paulo. Então, o que eu posso afirmar é que antes de serem lançados, há uma verificação, uma análise daquilo que vai ser oferecido, né? Há uma investigação para verificar o que o mercado precisa. Então, o desencontro, eu acredito, que é em relação ao que hoje a gente consegue estar começando a melhorar, que é a questão do entendimento sobre o que vem a ser competências. Então, a nova abordagem que a gente tem no mercado atual sobre o que vem a ser competências, que eu acredito que vai sanar os problemas, esse ato que você, professor, entre as instituições de ensino, né, entre o candidato e entre os selecionadores. Então, quando as três partes se conversarem no sentido dessa ideia de competências, e nós vamos tirar esse ato que anda acontecendo.
Então, por exemplo, se a gente está falando de emprego, a gente fala de todas as áreas. E como Missão Educar tem um foco na educação, mas a educação em todos os aspectos, no mais amplo sentido, a gente fica pensando assim, o professor também tem que, não vou dizer o professor, o profissional da área da educação, quando ele vai fazer o seu currículo, então ele tem que se valer dessas competências para colocar no currículo. Caso contrário, o selecionador, quando pega, porque o selecionador quer pegar a coisa mais ou menos ali clara para ele ver quais as competências. É isso, porque a gente chamava antes de experiência, agora estão chamando de competência. Que no fundo, é um pouco diferente, acredito que seja um pouco diferente falar da experiência, trabalhou no. Falar de experiência, na verdade, os currículos colocavam o prazo que você trabalhou, eles não falavam de experiência. Aí no final que dava aquele resumão. Seria assim falar das competências, relacionar e descrever? Então, olha, se a gente for pegar um currículo, né, o currículo no modelo tradicional, a gente pega lá o currículo e vê lá que tem experiência profissional. Então, esse currículo, a pessoa está lá se apresentando. Se a gente for imaginar uma pessoa que nunca entrou no mercado de trabalho, ela nunca entrou no mercado de trabalho, Isso é bom. pega lá o currículo dela. Ela vai preparar o currículo, ela vai colocar lá os dados pessoais, ela vai colocar o objetivo, a área que ela quer trabalhar, ela vai colocar um pouco a formação dela, vai colocar a formação dela, né? Só que depois o item experiência profissional, ela não consegue preencher. Ela não, porque ela nunca teve experiência profissional. Quem consegue preencher o item experiência profissional é aquela pessoa que tem mais tempo, né? Certo. Já entrado no mercado de trabalho. E ela coloca lá aí, outras informações importantes. E ela vai colocar de novo outros cursos que ela fez. Mas, quando a gente fala em competência, nós estamos falando num modelo que foi lançado pelo Scott B. Parry, que é um consultor americano, e ele trouxe esse modelo de competências. Esse modelo de competências, ele está em qualquer área de recursos humanos hoje, a área de RH sabe desse modelo de competência, que é o chá, né? Também a empresa conhece o chá e o candidato está começando a conhecer o chá também. Aqueles que estão passando por uma instituição de ensino sabem, os que não estão passando ainda não sabem. O que é o chá? Quer dizer, a ideia de chá é a ideia de competência, né? O que é essa ideia de competência, então? O chá que quer dizer, não é o chá do chá mesmo, não. Chá, É o chá, chá da manhã. essa competência, esse Scott, eu acredito que ele foi muito feliz porque ele colocou que competência é igual ao chá, que é o conhecimento, é o C, é o H, que são as habilidades profissionais, e o A de atitude. Então, isso que envolve a ideia de competência, né? Então, o que é o C? O C, que é do conhecimento, a pessoa, como é que a pessoa vai adquirir? Uma sala de aula, se a pessoa lê, se a pessoa bate-papo, né? A pessoa tem, não sei se a pessoa assiste a algum programa televisivo, ou mesmo dentro da web, ela vai adquirir um livro, né? Vai tendo um C de conhecimento, a teoria, vai tendo um C. O A é o de atitude, é a decisão dela do ir, né? De buscar. Tá muito na pessoa, de buscar. Agora, o H são das habilidades profissionais. Então, o que viria a ser essas habilidades profissionais? Bom, primeiro que a habilidade tem o mesmo nos iniciais da hábito. Então, hoje nós sabemos que uma pessoa, como é que ela vai saber alguma coisa? Como é que ela vai saber alguma coisa, fazer alguma coisa? Quando ela fez repetição de hábito e adquiriu uma habilidade, né? Certo. Esse item, né? Vamos imaginar esse mesmo jovem que a gente acabou de falar, ele nunca passou por uma empresa, então ele não tem experiência profissional, porque ele não passou por uma empresa, mas o H, a habilidade, ele treinou no cérebro dele. Tem habilidades profissionais. Se ele for verificar,
E habilidades? O que ele gravou? O que ele repetidas vezes para saber fazer? Então, digitalizar, às vezes até rapidez, é uma habilidade profissional que ele decorou no cérebro. Só que não está lá no currículo, né? Não, por quê? O currículo hoje precisa ter um campo chamado de habilidades profissionais. Você que está aí assistindo, pegue o seu currículo, se o seu currículo não tem o item habilidades profissionais, coloque lá. E comece a ver, na direção da área que você quer trabalhar, o que você sabe fazer, né? O que o cérebro já decorou. Então, digitalização, por exemplo, se você sabe, você nunca passou por uma empresa, você sabe mexer no Excel, você sabe programar um computador, porque você treinou isso, até no ambiente aí da sua casa, com um colega, com um irmão, você treinou isso? É uma coisa que você pode colocar. Isso se está na direção da área que você quer trabalhar, que é o seu objetivo, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, quer trabalhar na área de culinária, ela tem que verificar que habilidades que ela já decorou, né? As habilidades que ela tem no cérebro, que ela fez a prática ali frequentemente, para ir numerando aquilo que ela sabe fazer. Então, assim, o currículo fica relevante, né? Por quê? Porque as vagas, quando elas são divulgadas, o selecionador, ele vai querer a prática, né? A prática. E essas habilidades são práticas. A pessoa pode não ter passado no ambiente, ela não ter a experiência profissional no ambiente da empresa, porque experiência quer dizer o quê? A pessoa experimentou desenvolver essa habilidade lá na empresa. Mas se ela não tem, ela pode ser que ela já tenha habilidade porque ela treinou em outros ambientes, mas elas têm habilidades profissionais também para se apresentar para o mercado, né? É verdade. Inclusive, isso que você está colocando me lembra muito bem uma questão. Quando perguntava para a gente assim, você tem alguma experiência? Era o primeiro emprego, eu passei por isso também. Aí você ficava pensando, puxa vida, não tenho experiência nenhuma. Como não tem experiência nenhuma? Não existe alguém que não tenha tido nenhuma experiência. Então, hoje, então, é aquilo que você está falando a ideia do emprego que se transforma no passado, a ideia do emprego era uma coisa, era isso que eu estou falando para você. E a ideia hoje é mostrar que mesmo não tendo passado por uma empresa, uma pessoa que vai procurar um emprego, por exemplo, numa padaria, o cara fala, o que você tem de experiência? Olha, em casa eu ajudava minha mãe a fazer pão, fazer bolo, então eu já tenho uma ideia. Então, seria essa mudança de concepção para o currículo que isso alivia bastante a quem está procurando pela primeira vez de emprego. Porque, veja, muitas vezes, lá no ambiente acadêmico, né, a pessoa está fazendo um ensino técnico, ou um ensino médio, lá, normal mesmo, ou uma faculdade, ou universidade, e ela está aprendendo muita coisa, ela sabe fazer muita coisa. Ela tem várias habilidades. O professor em sala de aula está treinando, ela sabe fazer uma planilha, um determinado cálculo que relaciona ao objetivo. Só que na hora da divulgação, ela pega o modelo antigo de currículo e, na hora de colocar a experiência profissional, ela não tem nada. Aí o selecionador pergunta assim, mas você sabe fazer? Não. Eu falei, mas espera um pouquinho, você ficou 3 anos numa faculdade, ou ensino médio, técnico, Não aprendeu a fazer nada? a pessoa diz o seguinte, o candidato, ele fala assim, não sei não, porque eu não fiz o estágio ainda. Ele se divulga errado. Ele sabe fazer um bocado de coisa, ele foi treinado para muita coisa, muitas repetições. Então, dentro das instituições de ensino, são colocados bancadas para ele treinar muita coisa. Os professores fazem o trabalho para que ele desenvolva essas habilidades profissionais. Só que na hora da divulgação, as pessoas estão errando. Não mostram o que sabem fazer. E hoje a gente sabe que isso está no cérebro, né? Então é até curioso, professor,
eu sempre falar da palavra aprender, né? Como você disse, que não tem aquela pessoa que não saiba fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala aprender, essa palavra aprender, ela é mágica, porque significa prender. Prender aonde? Na memória. Então, se a gente for olhar para o mundo, a gente olha para o mundo, para a nossa volta e ver o mundo, a gente vai ver que aquelas pessoas que sabem fazer, que têm a habilidade de fazer, por hábito, ela prendeu no cérebro. Então, ela sabe fazer. E aquelas que não treinando ainda, elas vão dizer o quê? Ah, aprendendo. E se ela sabe fazer? Ela vai dizer, ah, aprendi. Então a gente olhar para o mundo afora e fala assim, porque veja, quando a gente consegue entender essas habilidades profissionais, a gente olha para o mundo e fala, meu Deus, há uma afinidade de coisas que eu também posso fazer para tirar renda. Você pode olhar, por exemplo, para um ventilador e você fala, bom, vou aprender a consertar um ventilador. Vou aprender a fazer mecânica de automóvel. Vou aprender a fazer um pão para fazer uma atividade empreendedora nesse sentido. Então, é só olhar a um leque de opções, né, muito grande. E aí, assim, a gente sabe que o bom brasileiro, né, o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é inventivo e tem muitas habilidades profissionais em diferentes segmentos. Só que Uhum. o professor ainda, né, hoje, que ele fala, você pergunta para ele está viciado ao emprego, carteira assinada na empresa dos outros, que ele diz o seguinte, ah, eu estou fazendo um bico. Isso é fazendo um bico. Ele sabe fazer muita coisa, está ganhando dinheiro, né? Porque se ele não fizer uma, de repente a pessoa sabe fazer uma barra de calça, de repente a pessoa sabe fazer, consertar alguma outra coisa, enfim, sabe até ensinar outras coisas, porque ela treinou aquilo, ela pode ser até uma professora, ela pode ser um professor na área de mecânica, ela pode ser um professor, sei lá, na área de costura, porque ele pode colocar isso em ação na direção, devotar esse ensinamento para outras pessoas em um leque de outras opções, né? De repente, ela coloca um azulejo e ela consegue ensinar a outra pessoa, sendo um profissional da educação, ele não necessariamente precisa ser um profissional que ensine, ele sabe outras coisas, ele tem outras competências, porém, ele diz assim, ah, eu tenho um bico. Por quê? Nós ficamos muito tempo com aquela ideia de que emprego é somente quando eu sou chamado para trabalhar na empresa do outro de carteira assinada. Carteira assinada, carteirinha registrada, isso é a diferença entre trabalho e emprego. Agora, por exemplo, está falando assim, e uma questão assim fundamental. Vamos pensar da seguinte maneira: um professor acabou de se formar, ele também não tem experiência, né? Aí, se ele vai para uma escola, para um estágio, mas ele vai dizer, eu não tenho experiência. Ele tem experiência. Quer dizer, essa concepção mudou. Mas ao chegar à escola, ou ao chegar à empresa, realmente a pessoa da empresa está preparada para receber ele e falar assim, vamos tomar um chá aqui? Porque esse chá me lembra muito um processo que nós utilizamos na eubiose, que é o levar o indivíduo a pensar, sentir e agir, porque essas duas coisas sem não significa nada. O recrutador, o entrevistador, a pessoa que vai receber esse professor, estão preparadas para convidar ele a tomar um chá ou ainda está tomando café? Bom, e hoje, né, como a gente está nesse modelo digital, então nem sempre a pessoa tem a oportunidade de ir lá na empresa mesmo presencialmente, né? Presencialmente. Então, a pessoa tem que preencher lá um currículo digital e encaminhar esse currículo, né? Só que nós não podemos
ficar de mãos atadas. A gente tem que começar de algum ponto. A gente tem que começar a se mover em ação. Então, pegando a sua colocação profissional da educação, que não começou, eu vou tomar a liberdade de falar da sua referência, professor. Já o conheço, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há tantos anos, né? Nossa Naquela... Senhora, não fala, melhor não falar o número de anos, né? Eu estava fazendo cálculo, professor, faz 27 anos atrás. Pelo 27 anos. amor de Deus, 27. Não. Nossa, meu filho está com 28. Então, deixa eu colocar, né? Olha, vou tomar liberdade de falar, tomá-lo como exemplo, né? Porque há 27 anos atrás, eu estava na prefeitura. Eu era um profissional da prefeitura. E você esteve lá, né, tive a oportunidade de ir, inclusive até o professor João do Campo, ele está nos Sei. assistindo agora também. Eu e Um ele, abraço para ele. nós vamos assistir a sua palestra, né? Quer dizer, veja, você enquanto educador, né? Tomando essa liberdade como educador, quer dizer, estava nas salas de aula, mas também foi ser um palestrante, começou como palestrante, né? O Brasil inteiro, fazendo palestras, né? Porque nessa sua ousadia de adentrar o mercado, qualquer um pode fazer dessa maneira, né? Hoje também uma pessoa pode, como é que ela vai se inaugurar no mercado? Ela tem que tomar uma ação. Ela pode, por exemplo, criar lá uma videoaula, começar na internet, né? Nós temos que ir para a ação, com atitude, essa competência lá do chá, o A de atitude. E você foi um profissional, sempre foi buscar as suas colocações. Então, nessa nós tivemos a oportunidade de, né, eu e o professor João, nós trabalhávamos na época no hospital, na área de treinamento, e nós fomos assistir a sua palestra. Né? E gostamos muito da sua palestra, inclusive, lá no final, nós adquirimos o seu livro, né, que é a síndrome da passividade. Aquele livro caiu como uma luva para mim, porque ali eu percebi que eu estava na passividade. Eu estava fazendo faculdade, estava ali, né? E eu percebi que o ambiente, assim, que eu precisava entrar em cena, eu precisava tomar atitude, né? O que que nós estamos falando aqui agora da pessoa entrar em ação, e se não é numa direção, é em outra, a pessoa não pode ficar esperando que o mercado traga. Ela tem que se empregar, né? Empregar. No conceito passado, a ideia de emprego Era não ficar procurar. esperando que alguém me chame, manda o currículo lá, e aí esperando que um dia alguém venha e me traga a oportunidade que caia do jeito que eu quero. Só que não funciona assim. Né? Então, a síndrome da passividade, que foi o livro, né, o seu livro, que eu sei que tem muita procura até hoje, né? Eu, inclusive, indico para os meus alunos em salas de aula, né, esse livro até hoje. Por quê? Porque ele me tirou do lugar comum. Até na época eu saí da prefeitura. Porque eu sei, olha, exatamente quando eu li aquilo. Eu falei, não, preciso começar a alçar voo, porque eu também queria começar como professora. Eu não sabia como. Né? E eu comecei a dar um pontapé inicial. Primeiro, eu comecei como palestrante. Né? Eu comecei como palestrante. Depois, eu ousei em ir a uma instituição de ensino. E, assim como eu já tinha ido em várias, tive a oportunidade de ter uma colocação. Né? Alguém poderia me dizer não, mas eu continuaria navegando. Porque da passividade, né? Então a gente não pode continuar sendo passivo. Então o negócio é começar a entrar identificar as Ieda, eu sei que habilidades, né? você tem umas áreas de atuação que é também sobre recolocação
de pessoal. E quando você vai recolocar, porque a pessoa recolocar, mudança de área, o que é que normalmente você costuma orientar essa pessoa que te procura? Fala assim, eu estou pensando em mudar de área. Temos estagiário e tem recolocação. Recolocação é diferente. Mudança de área. Principalmente tem pessoas que se cansam, como você. Bom, então, como nós estamos falando, a gente pode navegar em caminhos. Só que, se a gente pretende mudar de área, então a gente precisa entender quais são as habilidades profissionais da outra área, né? Quais são as habilidades profissionais da outra área? Então, eu até criei um método, né? Quando eu lancei um livro, que é esse livro aqui, que fala Mostra cuidado, ele. Mostra ele. Mostra ele. O cuidado, livro, o seu currículo. Tá. seu currículo pode estar ultrapassado, né? E mais do que o currículo, essa obra ela vai falar sobre entrevista de seleção, dinâmica, também vai trazer esse assunto de a pessoa de mudança diária, né? Então, na mudança diária, a pessoa, aqui a gente fala que precisa a gente aprender a fazer um mapeamento da outra área. Quais são as habilidades profissionais da nova área que eu quero atuar? Então, quando eu tenho as habilidades profissionais da outra área, né? Sei lá, de repente a outra área pede o Photoshop, a outra área pede Business Intelligence. O que a outra área pede? Ela pede saber dominar o InDesign, ou saber mexer em um determinado maquinário, uma ferramenta do computador, enfim. Eu preciso entender quais são as competências da outra área para que eu consiga, então, fazer o meu treino das habilidades de prender no meu cérebro. Aí, como que eu vou prender? Como é que eu vou buscar esse C do conhecimento? O C eu vou começar a xeretar para ler sobre o assunto, essas novas competências que eu não domino, eu vou começar a ver o C, buscar as teorias, pegar livros, começar a verificar isso. Posso até pegar vídeos no YouTube para dar uma xeretada, né? Só que aí eu vou perceber que tem algumas que são mais exigidas. E eu preciso treinar por hábito, né? Fazer. Como que eu vou fazer? Pode ser que eu entre num curso que vai me orientar, ou então eu posso até conseguir ter pessoas conhecidas que possam me treinar para eu fazer aquilo várias vezes, para eu dizer, eu sei fazer, né? Vamos imaginar uma pessoa que quer uma área de livro, né? Vamos imaginar uma área de livro que ela nunca fez isso. Ao xeretar essa área de livro, ela vê que tem algumas competências, por exemplo, a diagramação, tem a plataforma InDesign, ela vai ver várias competências lá em relação a um livro, né? E vamos ver que, dentro do que ela quer fazer, ela precisa aprender a fazer uma diagramação de um livro. Então, ela procuraria um curso que estaria falando sobre diagramação do livro. Ou, então, ela iria uma pessoa que sabe fazer isso e pediria, olha, você não pode me ensinar, eu preciso ter essa competência da área. Porque senão Sim. eu vou colocar isso vou colocar isso no meu currículo e eu preciso saber, porque o selecionador precisa verificar lá. Diagramação, eu É. preciso trabalhar na área editorial, e uma das competências é a diagramação. E daí eu vou ter mais chance, mais oportunidade para ser selecionado, né, selecionado. E ao fazerem um teste comigo, no processo seletivo, eu vou saber fazer. Por quê? Embora eu nunca tenha passado experiência numa empresa, eu tenho a habilidade de fazer aquilo. Porque é aquela história, todos nós, né? Sim. Todos nós, na verdade, assim, todos nós somos selecionadores. Né? Nós somos recrutadores e selecionamos. E quando a gente vai contratar qualquer pessoa para nós, a gente quer uma pessoa que saiba fazer. Eu quero uma pessoa que seja um fotógrafo. Eu quero uma pessoa que corte um cabelo. Ela tem, então, essas habilidades profissionais da área,
a pessoa tem que saber, né? Ela tem que treinar antes. Porque se ela Você colocar. acha que as pessoas têm pouca paciência, então, para estar ensinando uma pessoa que quer aprender? De repente, a pessoa é inteligente, é criativa, e você acha que o cara simplesmente. Eu sei porque eu entrevistei muito candidato, e eu apresentava e falei assim: olha, esse candidato, ele não tem as experiências exigidas, porque a gente trabalhava naquela época com o conceito de habilidades. Não tem essas habilidades. Mas ele é muito criativo, ele é muito inteligente. Você não quer fazer um teste com ele? Que às vezes falava assim, não, nem mandava para teste, não mandava para avaliação nenhuma. E às vezes a gente mandava e o cara surpreendia, poxa, gostei do candidato. Você não acha que está faltando um pouco de abertura mais para esse novo currículo? As empresas estão realmente preparadas, a área de recursos humanos está preparada nas escolas ou nas empresas para esse momento ainda, Gatiano, porque eu costumo dizer que muitos RH, me desculpe, mas são Jerubal Pascoal, nada mais do que assinar a carteira e pronto. Então, olha, assim, nós estamos num momento dessa, acho que transição desse currículo de entendimento do que são as competências. Várias empresas já buscam, né, essas habilidades profissionais, os candidatos estão aprendendo a fazer isso. Eu tenho procurado chamar atenção no meu trabalho, no meu canal que abri lá no YouTube, falando, chamando atenção, né? E as pessoas, quando elas começam a entender o que elas sabem fazer, daqui a pouco elas vão me contando que elas já conseguiram se recolocar, né? Ou se colocar numa empresa. Porque as pessoas estão trabalhando, professor, palavras muito vazias. Quer dizer, se falar assim, olha, você é criativo, esse profissional é inteligente, ele é criativo, ele aprende com facilidade, essas palavras são, para a época atual, não são mais aceitáveis. A pessoa precisa saber dizer assim, eu sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer aquilo. Não, o que acontece? Nós estamos com, imagine assim, num banco de, né, digital, lá, várias plataformas digitais, e eu tive a oportunidade de ter um banco, né, na minha empresa, eu tive a oportunidade e tinha ali milhares de candidatos cadastrados. Então, eram mais ou menos assim, 80 candidatos, aliás, novos currículos que eram alimentados no banco por dia. Isso no Brasil inteiro. Mais ou menos, em média, 80 currículos por dia do Brasil inteiro de currículos. Só que quando você vai selecionar hoje, o grande, acho que a grande, né? Existe os filtros lá atrás Ah, para sim. ajudar a o selecionador. Então, tem as palavras-chave, que são chamadas de tags. Então, por exemplo, diagramação, dependendo da área, vamos falar, diagramação. Não tem diagramação, já está fora. Quem não tiver, perdeu. Não falou, perdeu. Na minha época não tinha as tags para localizar, mas era mais ou menos assim, a gente separava por aquele assim, não tem essa experiência, já está fora. E os que têm a experiência pedida naquele conjunto, a gente separava os currículos para depois, aí, primeiro é o recrutamento por currículo, depois é a seleção, depois é a entrevista, depois é o processo de admissão. Agora, como nós estamos falando aí, eu fico pensando assim, você acha que na área da educação, você que migrou, você foi o contrário, não, você trabalhava na escola, você migrou para uma outra atividade, depois voltou para a escola. Você chama isso de recolocação? Você se realocou de uma área para outra? A recolocação entende o seguinte: o cara ele tá o realocado, ele está trabalhando já e ele está procurando um trabalho, tá certo? Ele já está empregado, mas ele está procurando. Esse trâmite entre estar empregado e estar procurando, pode ser para a mesma profissão, pode ser para melhorar o salário, ou pode ser para mudança de coisa também. E nesse sentido, as empresas que trabalham muito com a área de recrutamento, as empresas que trabalham hoje com recrutamento em modo geral, com seleção, elas estão atendendo a esses requisitos das habilidades, porque a área da educação já conhece muito bem habilidades e competências, eles trabalham muito bem com isso.
Então, hoje, eu acredito que várias pessoas estão buscando esses caminhos diferentes. Você disse, trabalha numa área e a pessoa está fazendo com outras atividades, buscando, na verdade, fazer uma somatória de habilidades em segmentos diferentes para fazer uma composição de renda, né? Então, de repente, sabe fazer alguma coisa, ela vai fazer isso. Eu acho que falar em recolocação, acho que não é bem uma recolocação, mas a pessoa, porque não, ela está fazendo uma nova colocação, né? Ela está em uma, né? Que de repente a pessoa pode trabalhar lá com no final de semana com uma atividade, na semana faz outra, também ser um professor em um outro horário. Então, na verdade, ela está fazendo somatória de colocações, né? De colocações para gerar, ampliar o seu faturamento, né? É com isso que ela consegue ter, tirar os seus projetos de vida do papel. Agora, Ieda, você falou do currículo profissional para se apresentar às empresas hoje. O que ele mudou? Então vamos começar. Primeiro o cara colocava o nome dele e tal. O que mudou? Então, assim, primeiro ponto, tem lá o nome da pessoa. Esse nome a pessoa vai colocar. Todo o currículo ele pode ser feito tamanho 12, né? Formato Arial, tamanho 12, ou Times New Roman, né? Ele vai colocar ali os dados pessoais, né? Depois, assim, objetivo. Objetivo, a pessoa tem que pensar na área que ela quer trabalhar, né? Porque também ela pode ter mais de uma área, né? Ela pode ter 3, 4, 5 currículos. Então, tá bom, ela coloca lá o objetivo, a área que ela quer trabalhar. Aí vem o C do chá, que é o currículo com base no chá. O C tem o conhecimento. Então, o campo que fala sobre a formação acadêmica. É o C, né? Ela não vai precisar colocar a letra C. É o C, está embutido ali o conhecimento. Estudo na instituição de ensino, tal, formação, tal. Ok. Aí vem o outro item. O item do chá é o H, habilidades profissionais. Ela não vai precisar colocar habilidades profissionais. Ela vai elencar ali de 6 a 10 habilidades, ou seja, do que ela sabe fazer relacionada à área lá do objetivo. Certo. Aí, em seguida, vem a experiência profissional. Então, aquela pessoa que nunca passou por uma empresa, não precisa colocar experiência profissional, vai tirar esse campo. Mas, no campo habilidades profissionais, ela já está se divulgando, ela já está mostrando o que ela sabe fazer. Agora, para quem já trabalha, tem o item, sim, experiência profissional. No item experiência profissional, a pessoa, nesse item, ela vai colocar somente 3 coisas. O quê? 3 de cada empresa. O que ela vai colocar? O nome da empresa que ela já trabalhou, o cargo e o período. Né? O período, por exemplo, de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Então, isso aí não alterou, continua colocando, né? Ela vai colocar esses 3 itens, né? O nome da empresa, o cargo e o período. Isso. Cada empresa que ela trabalhou. Veja, esse item aí é o item do A, da atitude, lá do chá da atitude. Então, nesse item aqui, o que acontece? O que mudou? Embaixo de cada empresa, a pessoa antes colocava um bocado de coisa que fez na empresa A, na empresa exatamente. B. Estava muito cheio de coisa. Agora não, a pessoa só coloca os 3 itens, nome da empresa, o cargo, o período que trabalhou, né? Assim. E depois ela vai olhar tudo que ela sabe fazer, que ela extraiu da empresa A, da B, da C, da D, e vai lá no item habilidades profissionais e coloca
no item habilidades profissionais, tudo. Por quê? Se ela colocar embaixo da empresa, ela está se divulgando para a empresa do passado, ela está falando alguma coisa da empresa do passado. Aí o selecionador tem que converter, tem que falar, olha, bom, a pessoa trabalhou isso na empresa aqui de metalúrgica. Será que a empresa que sei lá, plásticos, ou sei lá, de alimentos, que essa competência aqui, a pessoa sabe fazer a mesma Sim. coisa? Aham. Ela está colocando. Por exemplo, um gerente de produção numa empresa de alimentos, um gerente de produção numa empresa de metalurgia e um gerente de produção na área de plásticos. Quer dizer, essa competência que ela fala, o cara trabalhou só aqui ou não, será que isso aqui transfere? Então, ele, quando fala habilidade, ele cobriu essas três áreas, por exemplo, se fosse nesse caso aí. Ele tem que pegar tudo que ele colocava embaixo, um bocado, eu fiz, em vez de ele ficar, ao invés de ficar falando, nessa empresa eu fiz isso, da outra, isso, na outra, isso, eu retiro aqui o que fez e eu vou verificar as habilidades, né? Vou identificar ali 6, 10 e vou colocar no item habilidades profissionais. Eu posso até trabalhar várias habilidades na horizontal. Eu posso colocar na horizontal 10 itens, né? Não vou colocar um cada um, mas eu posso colocar na horizontal para mostrar ali tudo que eu, ali no item habilidades profissionais, é assim, tudo que eu vendo que eu sei fazer. E ainda na direção da área para a qual eu estou me candidatando. Então, nesse item, aí depois vem o quê? Outras informações importantes, né? Nessas outras informações importantes, normalmente as pessoas colocam cursos que ela fez na empresa dos outros. Mas Sim, ela tem que sim. ser mais arrojada, mais ousada. Se ela fez palestra, se ela lecionou, se ela tem um e-book, se ela tem um livro lançado, se ela Isso. o currículo é dela, mostra a trajetória dela. E ela fica só a palestra dos outros, né? Então, veja. Quer ver um exemplo aí do que você falou? Um amigo meu uma vez estava procurando emprego e, de repente, o cara observou no currículo dele que ele tinha sido durante 8 anos um chefe escoteiro. Pronto, fez a diferença para ele. Ou Então, isso que nós seja, estamos falando, para é mostrar ali exatamente. isso. Porque ali, se a pessoa é um pianista, veja, não importa, ela vai colocar algumas coisas, porque Qualquer, a trajetória. qualquer experiência para ela que foge daquela concepção, vai tudo para o currículo em diversos, né? Diversos. Então, veja, então, repetindo, o C do chá, né, já que o currículo está com base no chá, o C é a parte do conhecimento, o H das habilidades profissionais e da experiência profissional, se a pessoa passou por uma empresa, se são habilidades profissionais mesmo. E o A de atitude, ele envolve o campo da experiência profissional, o A de atitude. Mas nesse campo de experiência profissional, o selecionador vai verificar campos se a pessoa entrou e saiu de uma empresa. Quer dizer, ao colocar os 3 itens que eu falei, é o campo de atitude. Aí, o que vai ser visto? O selecionador fala, essa pessoa passou aqui 2 meses, a atitude dela 2 meses. O outro, ela passou aqui 1 semana. É campo de atitude. Isso no campo da experiência profissional. O outro, 2 meses. Quer dizer, então essa pessoa, a atitude dela pode ser de entra e sai. De repente ela vai entrar aqui, a mesma coisa. No campo do ar. O outro item de baixo, diversos que você colocou, né, para dar as outras informações, é também da atitude. Quer dizer, se essa pessoa foi um escoteiro, ou é um escoteiro, ou é um pianista, por exemplo, ou ela faz um trabalho voluntário, ou ela faz um intercâmbio, ela está mostrando atitudes dela, está mostrando outras competências que ela tem, que soma para ter uma visão do maior dela. Então, quem é essa pessoa que nós estamos querendo? Pois é, você vê, Ida, já estamos chegando no final do programa.
Então, eu quero deixar esse final aí dos nossos 5 minutos para você dar o seu recado final, falar as coisas que você não falou, que você tinha vontade de falar, que escapou, que não falou, que você fale agora para os nossos internautas a respeito da questão da busca de um novo emprego. Tá ok? Então fica à vontade para você falar. Ok, bom, eu agradeço muito, professor, a oportunidade, né? E eu quero dizer aí para você que está procurando uma colocação que está fora do mercado de trabalho, bom, normalmente as nossas emoções, né? As emoções, elas são, referem ao nosso movimento. A palavra emoção, a etimologia, quer dizer movimento. Se você está lá embaixo, né, desanimado, sem autoestima, né, com aquela ansiedade, então veja, claro que o seu movimento vai ser quase parado, né, porque assim, você não tem nem vontade, nem ânimo de procurar alguma coisa, de ver alguma coisa. Então, vamos parar com isso. Para com isso, observe, comece fazendo uma lista. Eu pergunto que habilidades profissionais você sabe para ganhar dinheiro. Que habilidades profissionais você tem para ganhar dinheiro? Então, escreva isso. Que habilidades profissionais você tem para ganhar dinheiro? Faça essa lista. Você vai pensar, por exemplo, eu sei fazer um pastel, eu sei consertar um ventilador, eu sei digitalizar com rapidez. Olha para o mundo. Olha para o mundo, vê o que o seu cérebro ensinou. Porque nós somos produtos do hábito, né? Nós somos produtos, nós temos várias habilidades e podemos aprender muita coisa. E com essas habilidades profissionais, nós podemos ter mais de uma colocação, e sim, muitas colocações, precisamos ousar. Então, eleve a sua autoestima para você ter essa emoção com mais movimento e comece a trabalhar nas suas habilidades profissionais. Bom? Bom, eu estou indicando aqui de novo o meu. Pode apresentar o seu livro, pode falar dele. Você pode, inclusive, o seu currículo pode estar ultrapassado. Se você sair da Neres, você vai baixar o e-book, né? Você vai ver muitas dicas que eu estou colocando aqui, né? Para que você possa fazer, então, o seu currículo, entender melhor as competências, porque, pelo contrário, muitas vezes a pessoa está fora do mercado de trabalho por uma questão de desconhecimento. Sobram vagas, sim, por falta de conhecimento. Então, você dominando esse conhecimento, eu tenho certeza que você terá uma excelente oportunidade no mercado de trabalho. Então, Pois construa. é, pois é, gente. Nós conversamos aqui com a Ieda Neres de Souza, falando sobre a questão da procura de novo emprego. E agora o que dizer, né, nesse período em plena pandemia? Não muda nada. Você vai fazer isso virtual. Muitas vezes a entrevista está acontecendo de uma forma virtual e o presencial vai ser talvez em um momento só. E você vai ter a mesma coisa, inclusive no virtual, de repente a pessoa precisa tomar um pouco mais cuidado, porque o corpo nosso fala e ela tem que dar um equilíbrio. Se ela demonstrar muita insegurança, instabilidade, a pessoa do outro lado vai perceber isso e de repente que ela está procurando ali nas habilidades, como diz a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é as competências socioemocionais. Se você mostra que você não as possui, e é uma das competências que se busca. Não se busca no indivíduo só a competência sociocognitiva. Nós temos que procurar as duas, para que as duas deem exatamente o equilíbrio entre a mente e os sentimentos, né? Então nós estamos nesse período, mas aí a Ieda deu bastante dicas, tem o livro dela, se você quiser pode adquirir, e aí você vai poder preparar o seu currículo, e quando você mandar para a empresa, você vai dizer assim, vou tomar um chá virtual, tá bom? Você vai tomar um chá, ao invés de tomar só café, tá bom? Entendido aí o que a Ieda quis passar para todos nós a respeito desse assunto. Ieda, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no programa Missão Educar, e que de uma outra vez a gente
falar sobre esse assunto, talvez num outro ângulo, sobre outro aspecto mais abrangente, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua participação. De coração, muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisinha, pode dar o teu recado. Onde é que acha esse livro? Esse livro aqui, professor, está na. É um e-book. A pessoa pode baixar agora mesmo aí, né? Coloca Ieda Neres e já cuidado, Mas o seu cuidado está em alguma plataforma? Está em alguma plataforma ou não? Hotmart na Amazon. Então está Hotmart, na Amazon, tá tranquilo, tranquilo. Se baixou pela Amazon, deve estar na Magazine Luiza, na Magazine, na Lojas Americanas, está no Ponto Frio, está num monte de outras livrarias. Então é só você entrar lá e baixar o livro da IEDA e preparar o seu currículo de uma forma que atenda a esses novos pré-requisitos. E vamos tomar chá até a gente relaxar. A gente fica calmo, toma um chá antes e aí fica calmo, tranquilo. Muito obrigado, isso, Ieda. Um abraço, até a próxima vez. obrigada. Tchau. Tchau.